Olá, meus lindos, eu sou o professor Mário Mazzolo, daqui de Recife, e estou trazendo para vocês um mini curso de 4 aulinhas com os assuntos que alguns alunos meus, no decorrer dos anos, que são mais de 15 anos já de experiência, me perguntam sobre eles. Então, fica sempre ligadinho aqui no canal que eu estou estreando esse mini curso, trazendo alguns vídeos de aulas, que se vocês observarem no canal, eu tenho vídeos de resolução, tá certo? Então, preste atenção. Primeiro assunto que eu vou tratar com vocês é o assunto de frações. Eu vejo muitos dos meus alunos, quando a gente faz uma lista de exercícios que põe uma fração, ele fica logo triste. E aí, eu vou trazer para vocês de uma maneira simples e plural a forma de entender o conceito de fração. Tá certo, meus lindos? Fiquem ligadinhos, porque aproveitando esse plural, eu quero mostrar para vocês que estão chegando agora, que estão me conhecendo agora, que matemática é algo simples de entender. Matemática é o que a gente fala. Então, se vocês começarem a estudar por esse aspecto, vocês vão ver que não precisa ser de exatas para entender matemática, não. Você que é também de humanas, você vai entender de uma maneira muito simples, porque você vai ver que tudo que a gente vai mostrando em matemática é realmente o que a gente fala, é realmente o que a gente vê no dia a dia. E é isso que eu quero também trazer aqui para vocês nesse mini curso, tá bom? Então, vem para cá, vamos começar. Gente, já pensando nesse aspecto, como é que a gente pode definir uma fração? Gente, vê só. Uma fração, ela é a representação de parte de um total que foi dividido igualmente. Eu peguei um total, dividi igualmente e peguei uma parte dele. Como é que eu represento essa parte que eu peguei? Eu represento por uma fração. Oxe, é só isso? É. A definição da fração é isso. Preste atenção. Parte de um total que foi dividido igualmente. Tá bom? E como é que eu represento uma fração? Vê só. Uma fração ela é representada por um numerador sobre... Vê que lindo. Um denominador. Esses carinhas, eles dão o nome da fração. Eles dizem o que cada valor vai representar. Isso é muito massa, porque a partir do momento que a gente olha para uma fração, a gente vai entender o que ela está querendo dizer. Que, gente, é outra coisa que eu mostro também muito nas minhas aulas. A representação de uma equação, a representação de uma expressão. Você olhar para o número e ler. Por quê? Porque vejam só, gente, a gente vai falar isso no minicurso e se vocês também quiserem ver algumas coisas desse tipo, vocês vão lá no Instagram, vocês vão ver que tem algumas definições que eu mostro nos rios dessa parte da matemática falada. Porque é o seguinte, os professores de matemática como um todo, nós sempre incentivamos os nossos alunos a ler o texto e a partir da leitura desse texto a gente montar uma equação. Porém, matemática é uma linguagem. Se matemática é uma linguagem, aqueles números, aquelas letras, aquelas equações, elas são representações de um texto. Então não só basta a gente olhar para o texto e representar na equação. É muito mais fácil a gente entender quando a gente olha para a equação, olha para a representação, olha para uma fração e lê um texto a partir dela. Então, o que é que esse numerador e o que é que esse denominador está trazendo de texto para você? Seguinte, o numerador, ele diz quantas partes eu peguei do total. Certo? Esse numerador me diz quantas partes eu peguei do total.
O denominador, veja que eu coloquei em aspas esse diz, né? Que o numerador não sai uma mensagem de voz do papel, né? Mas se a gente pensa na linguagem, ele diz. Então, o denominador diz em quantas partes iguais, certo? O total foi dividido. Tá bom? Se a gente bem soubesse, gente, se a gente bem soubesse, a gente tinha aproveitado bastante aquela aulinha do chocolate, aquela aulinha da pizza, que vocês aprenderam lá no começo da vida de vocês. Porque aquela aulinha, ele dá justamente essa explicação. Às vezes o cara come chocolate que só e no final fez, o que é que tu entendeu da aula? Eu sei não, sei que o chocolate estava gostoso. Mas vê só, pensando justamente nele, nesse velho chocolate, o que é que eu quero mostrar para vocês? Vamos supor que eu peguei aqui o chocolate e dividi em partes iguais. Tá? Vamos deixar aqui bem igualzinho. Ou perto de igual, né? Vamos supor aqui que eu dividi em 5 partes iguais. Tá? Vamos supor que eu dividi isso aqui em 5 partes iguais. E eu cheguei lá e sou guloso, comi 3. Vê a representação agora. Vê só. O que foi que eu comi? Eu comi 3 partes num total de 5. Ou seja, eu comi 3/5 do total. Só isso, Timário. Só. Veja, o numerador diz quantas partes eu peguei e o denominador me diz quantas partes iguais o total foi dividido. Então eu comi 3/5. E aí fica mais fácil porque veja o que eu falei agora há pouco. Veja o que eu falei. Esse 3/5 não só são 2 números aleatórios jogados um em cima do outro. Ele está querendo representar um texto. Então, a partir do momento que a gente começa a olhar a matemática assim, a gente vai começar a interpretar as leituras das equações. E isso vai te ajudar a resolver problemas. E isso no Enem é maravilhoso, porque a prova do Enem é uma prova que mostra a matemática como ferramenta. Se mostra a matemática como ferramenta, você vai ver a aplicação dela no dia a dia. E a leitura matemática é criar as equações para interpretar essas soluções, interpretar essas leituras do dia a dia, interpretar a matemática como uma ferramenta. Então, quando a gente olha para isso aqui, a gente está querendo dizer o quê? Comi 3 pedaços de chocolate que foi dividido em 5 partes. Comi 3/5 do chocolate. Quando você entende isso, fica fácil você entender que sobrou 2/5 do chocolate, 2/5 do total. E aí vem para mais uma leitura importantíssima de fração, que é o seguinte: o que é que representa o total numa fração? O que representa o total na fração é o número 1. Por quê? Se eu dividir esse chocolate em 5 partes e comi as 5, ó, que lindo, errou! Era para ter agora o balançadinho da tela. Mas vê só, se eu dividir o chocolate em 5 partes e comi as 5, significa dizer que eu comi um chocolate. Então a leitura não é só simplesmente 5 dividido por 5 dá 1. É você entender que aquele total foi dividido em 5 partes e foram pego as 5. Então isso representa o total. O 1 representa o total na fração. Beleza? Outra coisa que é importante a gente falar, que é o seguinte, é a parte da classificação das frações. As frações, elas são classificadas como frações próprias e frações impróprias. Vê que lindo.
Quando é que a gente diz que uma fração ela é determinada como uma fração própria? Gente, na definição, veja que tudo é conversado. Na definição de fração, eu disse para vocês que fração é a representação de parte de um total que foi pego, desde que esse total seja dividido igualmente. Então, a fração ela é própria quando eu divido esse total e pego parte dele. Ou seja, quando o numerador é menor que o denominador. Então, uma fração ela é classificada como própria quando o numerador for menor que o denominador. Certo? Então, numerador menor que o denominador. Gente, outra coisa que a gente vai falar muito. Veja, ó, coloquei aqui um símbolo em matemática. Mas como na linguagem de internet, um símbolo é a representação de uma palavra ou um resumo de uma palavra. Você, quando escreve no WhatsApp você coloca um VC. Mas ali você lê você. Então, quando a gente olha para um símbolo, ele está querendo trazer uma palavra. Nesse caso aqui foi menor que. Então, como é que a gente lê? Numerador menor que denominador. É uma leitura. O símbolo traz uma leitura. Isso é muito massa. Quando a gente começa a ler isso, quando a gente começa a entender isso, é o que eu venho falando desde o começo da aula de hoje. Matemática é o que a gente fala. Isso aqui é uma linguagem. Então, uma fração ela é tida própria quando o numerador for menor que o denominador. Uma fração ela é tida imprópria quando o numerador vai ser maior que o denominador. Mas, tio Mário, se a gente tem uma representação de um total que foi dividido igualmente, como é que a gente vai ter uma fração que o numerador é maior que o denominador? Aí já vem para o que a gente fala. Preste atenção. Pensa na matemática como uma linguagem imprópria, porque já não é parecido com a definição que a gente comentou no começo da aula. A gente já vai precisar de alguma coisa para entender. Porque se eu estou dizendo que eu pego o total, divido e pego uma parte, como é que o numerador seria maior? Simples. Ele é maior a partir do momento que eu preciso de mais de um total. Peguei aqui. Vamos supor, eu vou fazer uma receita, vou fazer um bolo e vou pegar aqui uma porção de chocolate. Aí eu peguei a barra de chocolate, dividi em 5 pedaços. Quando eu fui colocando, eu fui vendo que precisava de um pouco mais de gosto. E eu coloquei lá o chocolate todo. E agora eu vou parar o bolo que ficou sem gosto? Não, eu vou lá e pego outra barra de chocolate. Mas aí, como eu estou trabalhando em porções, como eu estou trabalhando com medidas e como eu quero fazer uma representação em partes iguais, eu peguei esse outro chocolate e dividi de novo em 5 partes. Então o bolo ficou gostoso quando eu utilizei a 8ª parte. Então eu peguei primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima, 8ª parte. Eita, agora o bolo ficou gostoso. Mas como é que eu vou botar nessa minha receita essa representação? Vai ser 8 quintos. Ou seja, eu precisei de mais de uma barrinha, eu precisei de mais de um total. Então eu peguei 8 partes, mas sendo que essas partes foram medidas em 5 partes iguais. Então eu precisei de mais de uma, mas ela se tornou imprópria. Por quê? Porque eu precisei de mais que um total. Beleza? Então essa é a definição de uma fração imprópria. Mas aí a gente pode subdividir, ou na verdade é uma forma de chamar uma fração imprópria que ela tem um caso particular, que é quando eu faço essa divisão e eu gero um número inteiro. Ou seja, eu gero uma divisão exata.
essa fração imprópria, ela é chamada de Poxa, eu ia botando um M. Aparente. Uma fração imprópria, ela é tida como aparente quando, além do que o numerador ser maior que o denominador, quando eu divido esse numerador por denominador, eu tenho uma divisão exata. Exemplo, se eu botasse assim, 9 terços, significa dizer que eu peguei um total e dividi em 3 partes, mas eu precisei pegar 9 partes. Mas para eu pegar essas 9 partes, eu precisei de 3 partes, de 3 totais, de 3 inteiros. Certo? Então, assim a gente define o conceito da fração. Veja, a gente é acostumado a ir para a escola e fazer logo as operações. Define o conceito de fração e vai fazer as operações. As operações são importantes? Demais, são muito importantes. Mas aqui, nessa aula, eu estava preocupado em te mostrar o conceito da fração, para você entender o porquê as operações são feitas. Assim você entende fração equivalente, assim você vai entender soma e subtração, assim você vai entender multiplicação e divisão de fração. A partir do momento que você entende o conceito dela, tá? E aí é muito importante também você entender o uso do dá, dé, di, dó, tu em matemática, e em especial quando a gente vai usar aqui em fração, a gente vai usar muitas vezes o D, tá? Como assim? Gente, eu falei muito de chocolate. Mas se eu chegasse para você agora e dissesse assim, você está assistindo a aula, e eu dissesse assim, me dê agora 3 quartos. Me dê agora 3 quartos. Você vai me responder o quê? Tio Mário, suíte? É isso que você vai responder? Não, não é isso que você vai responder. A resposta imediata, a resposta natural, quando eu digo para você, me dê 3 quartos, é você me responder assim, de quê? Então vem para o conceito. Veja que até então eu falei de forma subjetiva. É a representação de parte de um total que foi dividido igualmente. Mas que total é esse? Eu falei de chocolate, falei de pizza, mas pode ser 20 mil reais, pode ser tempo. Você vai fracionar minha aula agora em partes iguais. Pode fracionar? Pode. Você monta uma fração. Eu posso fracionar quantidade de papel, bolinha de gude. Quando você vai estudar música, quem estuda música vê a matemática como ferramenta, vê a matemática como aplicação. Quando você estuda música, que você lê a partitura ela é mostrada por tempo, por fração. Você fraciona a partitura e constrói ela através do tempo. Então, cada compasso na música, ela gera um tempo. Então, quando você vai colocando as notas de acordo com o tempo, você vai aumentando ou diminuindo a velocidade. Mas você criou um conceito de fração. Então, você partiu e dividiu em partes iguais e foi montando esse total. Então, gente, é muita aplicação. Como eu disse para vocês, isso é a cara do Enem. O Enem já teve até uma questão, veio agora na cabeça falar de música, mas o Enem já teve até uma questão que ele mostra os tempos musicais e como é que isso é montado numa partitura. Então, se a partir desse momento você começa a entender a matemática como essa ferramenta, você vai vendo a aplicação e você vai vendo sentido no conceito do assunto. Que isso é muito importante na parte de matemática básica. Tá bom? Então, na matemática, quando a gente usa esse D, dá, dé, di, dó, do, o que quer que seja, a gente está dizendo que o que a gente pega, a gente vai multiplicar. Então, se eu digo assim, 3 quintos de 100, eu vou fazer uma multiplicação de 3 quintos por 100. Ou então, a gente pode pensar que eu vou pegar o 100, dividir em 5 partes iguais, e dessas 5 partes iguais, pegar 3. O resultado é o mesmo. Tanto você pode pensar na operação em si, na multiplicação, como você pode pensar nessa forma que a gente deu a aula todinha hoje. 3 quintos de 100. Peguei o 100, dividi em 5 partes iguais. 5 partes de quanto? 20. 20, 40, 60, 80, 100. Ó, eu vou até fazer aqui, ó. Peguei o 100 e dividi em 5 partes iguais. Tá? Se eu dividir em 5 partes iguais, eu dividi em 5 partes de 20. 20, 40, 60, 80, 100. Se eu peguei 3 partes, 20, 40, 60.
Então, 3/5 de 100 seria a mesma coisa que 3/5 vezes 100, que aí a gente pode lembrar do conceito de multiplicação de fração. Aqui fica sobre 1. Ou eu posso simplificar, 100 dividido por 5 dá 20, 3 vezes 20, 60. Ou eu poderia multiplicar 3 vezes 100, 300. 5 vezes 1, 5. 300 dividido por 5, 60. Então, a partir daí, você consegue entender essa operação. Mas veja que essa operação, ela vem do conceito da fração. É bonito demais, pô. Matemática é muito lindo. Se a gente começa a ver, a gente vai vendo que é o que a gente está falando. Vamos fazer um exercício? João Carlos é operário e seu salário é de apenas R$ 520 por mês. Gasta 1/4 com aluguel. Então, ele gasta 1/4 de 520 com aluguel. E 2/5 com a alimentação da família. 2/5 de 520. Esse mês, ele teve uma despesa extra. 3/8 do seu salário foram gastos com remédios. Pergunta aí, sobrou dinheiro? Vê só, se eu pego 1/4 de 520, eu vou pegar 1/4 vezes 520. Como a gente acabou de fazer. Vai ficar 520 sobre 4. Tá? E aí, quando está nessa forma aqui, a fração a gente divide mesmo. Ó. Olha lá. 1 vezes 4 é 4. 5 menos 4, vem lá menos 4, ó, dá 1. Sobra 2, 3. 3 vezes 4, 12. Para 12, nada. Esse zero baixou aqui, ó, então eu acrescento aqui. Então, 520 dividido por 4 dá 130. Então, ele paga um aluguel de R$ 130. 2/5 de 520. Como é que a gente vai fazer? Ó? 2 sobre 5 vezes 520. Então, se a gente for no passo a passo, sem simplificar, se a gente for no passo a passo, o que é que a gente vai ter? Vai ter 2 vezes 520, que dá 2 vezes 0, 0. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 5, 10. Sobre 5. Quanto é essa divisão? 1040 dividido por 5. Peguei o 10 aqui, ó. 2 vezes 5, 10. Para 10. Sobra nada, baixo 4. Dá para dividir? Não dá. Eu vou baixar o 0, então acrescento 0 aqui. Então, fica 8. 8 vezes 5, 40. Para 40, sobrou nada. Então, isso aqui dá 208. Beleza? Então, ó, ele já gastou 130 com aluguel, 208 com alimentação. Mas ele disse que esse mês ele precisou de uma despesa extra de 3/8 do seu salário. Então, foi 3/8 de 520. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. 3 sobre 8 vezes 520. Gente, eu coloquei aqui de outra cor porque agora eu vou fazer um pouco diferente. Vou dar para vocês várias formas de você calcular. Eu estou dando para vocês ferramentas. A gente poderia ter feito assim também, ó. 520 dividido por 8, certo? Eu vou pegar logo 52. 6 vezes 8 dá 48. Vou subtrair, ó. Quem quiser lembrar, pega emprestado. 12 menos 8 dá 4. 4 menos 4 é 0. Baixou o 4. 40 dividido por 8 é 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, nada. Então, eu poderia ter feito assim, ó. Simplificado. 520 dividido por 8 dá 65. E agora eu fiquei com 3 vezes 65.
que aí eu faço 3 vezes 5, 15, vai 1. 3 vezes 6, 18, com 1, 19. Então, ele pergunta, sobrou dinheiro? Vamos ver quanto é que ele gastou. O gasto foi 130, 208 e 195. 5 mais 8 mais 0 dá 13. Vai 1. 1 mais 3, 4. 4 mais 9 dá 13 de novo. Vai 1. 1 mais 1, 2. 2 mais 2, 4. 4 mais 1, 5. Oxê, sobrou dinheiro? Sobrou não. Passou exatamente 13 reais. Então ele precisou aí de pegar alguma grana ou que ele tinha guardado, porque quando ele mostra as despesas fixas sempre sobra algum dinheiro, ou ele pegou emprestado, o que quer que seja. Mas observe que quando a gente vai fazendo de acordo com o referencial dado, a gente sempre vai estar trabalhando com o total 520. Gente, essa foi a nossa primeira aula. Se você gostou, curte aqui o vídeo, porque vai ajudar outros colegas a terem acesso a esse vídeo e isso é muito legal. Aproveita também, se inscreve no canal e vai lá no Instagram, Matemática no Plural, que eu vou estar sempre trazendo novidades e sempre podendo trabalhar e ajudar vocês. Qualquer coisa também, vai ali, deixa teu comentário, escreve, tá bom? O Instagram tá na descrição. Então fica ligadinho que logo a gente vai trazer outro vídeo. Cheiro e até a próxima.